Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Júlia e nós ficamos com a missão de falar sobre novas tendências teóricas do funcionalismo linguístico. A equipe também é formada pelo Clauber, a Liana e a Valéria. A nível de Brasil, o que se destaca em pesquisa é o grupo Discurso e Gramática, que reúne pesquisadores do Brasil todo em torno da linguística funcional. O grupo Discurso e Gramática foi criado nos anos 90 pela iniciativa dos professores Maria Ângela Rios, Sebastião Vodri, Jussara Abraçado e Wanda Cardoso. Reunido em torno das pesquisas de língua portuguesa em perspectiva funcionalista, na linha de Givon, Hopper, Heine, Trowbridge, Bybee, entre outros. Desde o início de sua criação, o grupo vem se dedicando à investigação da morfossintaxe do português, como mudança e variabilidade linguística, ordenação de constituintes e sua motivação. Os pesquisadores vêm publicando, desde o início da década de 90, livros e artigos na área da linguística funcional, com especial atenção para os processos de mudança linguística e gramaticalização, buscando não apenas divulgar fundamentos teóricos funcionalistas, mas também apresentar propostas de análise acerca do português brasileiro e de línguas antigas como o grego e o latim. Desde 1996, o grupo Discurso e Gramática promove anualmente seminários com o objetivo de os pesquisadores das universidades exporem suas pesquisas e discutirem seus resultados, promovendo a necessária unificação do grupo. Além do desenvolvimento de estudos científicos, o grupo atua na coleta, organização e armazenamento eletrônico do banco de dados intitulado Corpus Discurso e Gramática, a língua falada e escrita, referente às cidades do Rio de Janeiro, Rio Grande, Juiz de Fora, Natal e Niterói. Então, eles inicialmente toparam a ideia de estudar de acordo com o funcionalismo americano. O termo funcionalismo ganhou força nos Estados Unidos a partir da década de 70, passando a servir de rótulo para o trabalho de linguistas como Hopper, Thompson e Givon, que passaram a divulgar a linguística baseada no uso. Como já estudamos nos seminários passados, são respostas diretas a também o formalismo americano, cuja tendência principal é observar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. De acordo com essa concepção, a sintaxe é uma estrutura em constante mutação, em consequências das vicissitudes do discurso. Ou seja, a sintaxe tem a forma que tem em razão das estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva. Aqui eu tenho uma citação da professora Maria Ângela no texto A Trajetória das Concepções do Discurso e Gramática na Perspectiva Funcionalista. Se ao discurso cabe a liberdade e a autonomia da expressão, a gramática cabe a sistematização e a regularização. Aqui ele está colocando como se o discurso estivesse para a gramática, o discurso estivesse para a pragmática,
tanto quanto a gramática estivesse para a sintaxe. Além da fixação de ambas as concepções, esse viés funcionalista firma também a intrínseca relação dos domínios discursivo e gramatical na proposição da origem discursiva dos padrões gramaticais. Mas primeiro, eu preciso entender o que é uma teoria, o que é um modelo e o que é um método. Para saber que teoria é essa que o grupo discurso e gramática segue, quais são os modelos que são das quais essa teoria se subdivide e qual é o método usado. A teoria constitui um conjunto de princípios fundamentais que orientam a explicação dos fatos. Nesse sentido, as teorias organizam o conhecimento por meio de um sistema de conceitos, com o uso do vocabulário próprio, permitindo melhor apreensão dos fatos por meio de uma lupa. É o que também nós já chamamos de ponto de vista, que seleciona alguns aspectos naturalmente e descarta os outros. Por exemplo, como já vimos, a linguística estrutural, a linguística gerativa, a linguística funcional e a linguística cognitiva são teorias em seu pleno sentido, tendo em vista que tem seu vocabulário próprio. Cabe às teorias fornecer explicações para os fatos. Na visão de Kaplan, 1972, as explicações são parciais, condicionais, indeterminadas, inconclusivas, incertas, intermediárias e limitadas. Assim, nenhuma teoria é capaz de dar a palavra final acerca de qualquer fenômeno. Como já foi afirmado, é sempre uma lupa. Queria também, de novo, lembrar aqui, é sempre um ponto de vista. Rudner nos alerta quanto ao problema da não uniformidade no vocabulário da ciência, no que diz respeito aos termos modelo e teoria. Contudo, o impasse está em que muitas vezes tais termos são empregados como sinônimos, ou também, em outros casos, o termo modelo é aplicado equivocadamente a uma determinada formulação teórica, que em si mesma não é uma teoria. Em ciência formal, o termo modelo é usualmente empregado para se referir a entidades extralinguísticas na busca de uma explicação precisa e relativamente simples. Sendo assim, um modelo para uma teoria consiste numa interpretação alternativa do mesmo cálculo. Já na linguística funcional, de vertente norte-americana, o paradigma de gramaticalização é um modelo para a interpretação da mudança linguística e, ao longo de algumas décadas, em etapa posterior, esse modelo expande seu poder exploratório, passando também a recobrir alguns fenômenos sincrônicos das línguas. Atualmente, sua formulação mais moderna, a linguística funcional passa a apropriar-se de outro modelo, denominado construcionalização, devido à fusão de pontos comuns entre o estudo da mudança linguística, de vertente funcionalista, e a abordagem construcional da gramática, de base cognitivista. Essa parte, quem vai explicar é a Liana. A metodologia, por fim, está a serviço da aplicabilidade da testagem dos pressupostos teóricos, na base dos seus modelos específicos. A observação aqui é que o grupo tem a preocupação de formular o seu próprio corpus, porque na linguística funcional, já que é importante se falar do uso real, a linguagem falada
deve ser considerada e situações reais de uso. Por isso que eles criam os próprios corpora. E aí surge aquela duvidazinha que a gente para e pensa. Eu resolvi procurar alguns textos e achei do meu ex-professor, o Pedro Henrique Praxedes, que ele é linguística sistêmico-funcional. Ele é linguista sistêmico-funcional. Ele é hallidayano. Mas esse artigo dele, ele serve para a gente poder entender muito bem a diferença entre linguística teórica e linguística aplicada. E também tem bastante conformidade com o que o professor Ricardo já tem explicado algumas vezes nas nossas aulas sobre a questão da interdisciplinaridade. Porque a linguística aplicada, ela pode beber em várias fontes, mas ela precisa ser linguística. Ela não pode simplesmente ser uma linguística aplicada que anula completamente a linguística teórica. Então, eu coloquei esse artigo a mais só como uma forma de dizer assim, eu entendi. A linguística teórica, por um lado, é uma ciência autônoma que desenvolve teorias descritivas sobre as línguas naturais humanas ou sobre uma língua natural humana em particular, sendo a descrição feita dos pontos de vista do sistema de significados ou semântica, do sistema de formas ou morfossintaxe, do sistema de sons ou fonologia, dos sons ou fonética. Portanto, a linguística teórica é também chamada de linguística descritiva, pois se ocupa em descrever os extratos semântico, morfossintático, fonológico, fonético das línguas naturais humanas a fim de comparar umas com as outras e classificá-las em tipos. Já a linguística aplicada é totalmente dependente da linguística teórica. Considerada, pois, sua disciplina mãe, sendo esta a única fonte de informação teórico-metodológica daquela, o que exige necessariamente por parte do aspirante a linguista aplicado formação acadêmica em linguística teórica, para que se possa aplicar suas teorias descritivas na solução de problemas cotidianos relacionados à linguagem verbal. Voltando para o grupo Discurso e Gramática. Em Furtado da Cunha, Oliveira e Martelota, a obra de discurso e gramática que apresenta os fundamentos básicos do funcionalismo, a partir dos usos do português do Brasil, encontra-se a declaração de que a instância discursiva, considerada classicamente como ponto de partida para a gramática, é também seu ponto de chegada. Assim posto, ganha relevo, vinculação entre o discurso e a gramática, na defesa de que fatores de natureza pragmático, comunicativa, não só podem ser responsáveis pela regularização gramatical, como também atuam na seleção e organização daquilo que a própria gramática atualiza. Então, assim, quais são, a partir de agora, as tendências? Começaram questionando a linguística da língua portuguesa a partir de teóricos e métodos da linguística funcional americana. E aí vem esse artigo do Ivo do Rosário, com
intitulado Linguística Funcional, Quo Vadis, né? Quais são as tendências de futuro? Então, assim, eu abro esse momento desse seminário tentando resumir o que o professor Ivo do Rosário coloca como os 5 princípios básicos dos estudos funcionalistas brasileiros desse grupo, tá? Então, primeiro princípio. Que abracemos o rótulo linguística funcional centrada no uso como nome da teoria com que trabalhamos, o que naturalmente deverá figurar em todos os nossos produtos e nas orientações acadêmicas que conduzimos. Então, no caso, os produtos que ele fala são as produções, livros, seminários que são produzidos pelo grupo. Vale ratificar que a LFCU, segundo nosso entendimento, traduz o estado atual da linguística funcional de vertente norte-americana, aliada a contribuições da linguística cognitiva e da gramática de construções. Segundo princípio, que a gramática de construções baseada no uso e que a construcionalização sejam consideradas como modelos e os experimentos psicolinguísticos como métodos, que se compatibiliza perfeitamente com a teoria linguística que adotamos. Então, vamos lá. Já entendi o que é método, já entendi o que é modelo, já entendi o que é teoria. Aí, o que ele vai colocar aqui pra gente? Que o método, ele pode ser psicolinguístico, que vai se compatibilizar com a teoria linguística adotada, que é a funcional americana, e que os modelos podem ser modelos da gramática de construções ou da gramaticalização. Logo, é possível que sejamos funcionalistas e que usemos modelos e metodologias auxiliares ou complementares. Terceiro princípio. Que a linguística cognitiva seja tratada como teoria auxiliar de nossos estudos, devido à sua grande relevância e devido ao seu poder explicativo, especialmente com relação aos planos mais abstratos da língua e ao plano da conceptualização. Quarto princípio, que o dado real extraído de corpos, bem como seus contextos efetivos, mantenham a devida centralidade em nossa pesquisa. Continuamos centrados no uso, ou seja, é preciso que exista corpos, e eles são advindos de língua falada. Naturalmente, essa prática poderá ou não estar acompanhada de metodologias quantitativas e de captação e tratamento de dados, com alguns aplicativos. Quinto e último, enfim, que possamos empreender um projeto de revitalizar o funcionalismo clássico, com o objetivo de estabelecermos uma análise crítica e consistente, de que os princípios e postulados são ainda válidos e quais podem ser substituídos ou refinados em função do avanço de nossas descobertas científicas.